Vamos falar sobre Paulo Guedes, inclusive, porque Paulo Guedes, você até ouviu ali, a política vai escolher a solução para os R$ 600. Você conseguiu conversar com o Paulo Guedes, foi isso, o Thales Faria? O que Paulo Guedes Foi. fala sobre os R$ 600, como que eles vão fazer essa mágica para cumprir a promessa do presidente Jair Bolsonaro na campanha de atender aí esse pedido de R$ 600. Ele promete isso, só que não foi o que ele enviou no orçamento, né, É, que foi enviado ao Congresso. bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quem promete os 600 é o Bolsonaro e a classe política. Então, que o Paulo Guedes faz? Ele diz assim: olha, isso aí vai ficar para a política. Ele joga para a área política do governo, Casa Civil, etc., e o próprio Bolsonaro, eles vão ter que decidir isso. Segundo, ele joga no colo do próximo governo. Se não for o Bolsonaro, depois das eleições, o próximo governo vai ter uma batata quente na mão e vai ter que decidir o que vai fazer, aonde vai cortar. Porque, para garantir, o Lula já prometeu os 600 mil, os R$ 600 para todo mundo, e para manter esses R$ 600, e até pode aumentar, os outros candidatos também estão prometendo, então, seja quem for, inclusive o próprio Bolsonaro, seja quem for, depois da eleição vai ter que anunciar de onde vai cortar. Para manter agora, o Bolsonaro cortou o quê? Saúde, educação, etc., né? Então, é por aí, vai ter que cortar, vai ter que anunciar o corte, e quem fizer isso vai estar com ônus. O Bolsonaro, por outro lado, a gente já está há 3 anos com ele, aí, 3 anos e meio, quase 4, a gente sabe que o Bolsonaro não tem compromisso com promessa nenhuma. Então, para ele, passado as eleições, ele chegar e dizer, olha, ou não vai dar, ou dizer, vou cortar de tal ou qual área, para ele não tem dificuldade nenhuma. Ele vai fazer isso tranquilamente depois das eleições. Se dispõe a fazer isso tranquilamente. Já fez várias vezes e vai fazer de novo. E também o que chegar vai estar com a batata quente na mão. Então, eu acho que essa saída de vai ser uma escolha da política era a única saída que o Paulo Guedes tinha. Ele resolveu falar isso eu estava conversando com ele, mas era uma conversa reservada. Mas eu falei para ele que o pessoal da campanha, com quem eu também tinha conversado, achava que aquilo era um erro político. E aí ele disse, não, então bote on. Porque não vai ficar nas costas dele dizer que ele errou em não colocar no orçamento. Não é nas costas dele, isso é uma decisão de governo. Ele disse, isso aí é uma decisão de governo. E foi uma decisão de governo, não é uma decisão do Paulo Guedes. E é isso que ele está dizendo. Uma decisão de governo e que se mistura, né, o Thales, com uma decisão de campanha. E é muito maluco isso, porque hoje, até conversando com o Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, eles falam como se o presidente Bolsonaro fosse uma pessoa e o candidato à reeleição fosse outra, né? Exatamente. Não é? Exato. E você estava falando aí antes, né? O Ricardo Barros também falando de teto de gastos, tudo isso. O Fabiola, eles não têm compromisso com nada. Nada. O Bolsonaro não tem compromisso com nada. Você pode até dizer que o Paulo Guedes tem uma certa formação econômica, ele tem uma certa vergonha de algumas coisas. Então, ele tem algum compromisso com as ideias dele. Como é que ele está raciocinando na minha interpretação? Ele está raciocinando da seguinte maneira: pô, eu vou engolir tudo que é sapo agora para ver se no próximo governo eu implanto as políticas que eu prometi para o primeiro governo e que não consegui. Eu acho que o raciocínio dele está sendo esse, e é só nesse raciocínio que ele se sustenta para passar a vergonha que está passando com o Bolsonaro atropelando tudo que o posto Ipiranga havia prometido.